Tire, pastor. Boa noite, irmãos. Das boas-vindas ao Agnaldo, tá? Está nos visitando essa noite. Você está aberto em Romanos, pode deixar aberto em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Oremos. Bendito Deus, louvado, santificado seja o teu nome. Glórias sejam rendidas a ti, porque aprove ao Senhor abrir os nossos olhos para Jesus. Aprove ao Senhor romper a nossa rebeldia. Ó Pai, aprove ao Senhor presentear-nos com a fé, dar-nos, ó Deus, uma nova disposição, a fim de que pudéssemos ter a alegria de ir a Jesus. Mas sabemos que a vida é cheia de altos e baixos, e muitas vezes nós carecemos de auxílio celeste, de poder vindo do alto, de que o Senhor nos tome em teus braços e nos ajude a passar por momentos complicados. E graças te damos pela palavra e pelo que lemos, que teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que a tua palavra, ó Deus, abençoe os corações que aqui estão para ouvi-la e posteriormente aqueles que haverão de assisti-la através da internet. Em nome de Jesus. Amém. Você já tomou polivitamínico? Aqueles Centro, e aí tem vitamina de A a Z, né? Geralmente elas nos auxiliam a combater coisas que estão demais, ou elas nos ajudam em coisas que há de menos em nossa vida. E esses polivitamínicos completos são caros, né? Mas são necessários em etapas da nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a carta aos Romanos é um polivitamínico. Você tem tudo aqui, de A a Z. Tá? Não que os demais livros da Bíblia não sejam úteis, mas nós temos a maestria da divindade, através da mente do apóstolo Paulo e da direção do Espírito Santo, de compilar os assuntos necessários para a nossa alma aqui. Desde a nossa condição, o que Deus faz para resolver a nossa condição, o que acontece quando Ele resolve a nossa condição e o que Ele supre para que nós mantenhamos-nos firmes nessa nova condição que Ele nos dá em Cristo Jesus. E uma destas vitaminas é a intercessão do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo nos auxiliando, nos ajudando. O cristão amparado pelo Espírito Santo, pelo Consolador e testificador, intercessor, tem ao seu dispor provisão celeste para viver com alegria e confiança, enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja. Então o que eu vou fazer aqui agora é rapidamente um resumo do capítulo 8. Não vou resumir Romanos todo, mas eu vou resumir rapidinho o capítulo 8, para a gente poder entender que, na verdade, o capítulo 8 todo, o assunto é o Espírito Santo. É o que a presença do Espírito Santo faz em nossas vidas. E quando chega nessa parte sobre a intercessão, nós vamos olhar para trás e ver todas as demais coisas que o Espírito Santo faz. O cristão é incentivado por Deus quando ele vê a sua constante guerra interior contra o pecado, as derrotas que vez ou outra sofre. Quando o sentimento de culpa vem, Deus oferece perdão ao pecador arrependido
e a certeza de não ter mais qualquer condenação da parte dele. Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, pegando um gancho do capítulo 7. O que mais Deus faz para incentivar o cristão? O cristão é incentivado por Deus quando ele percebe que suas inclinações mudaram. Quem é convertido tem uma nova disposição. Pensa diferente, age diferente. Ainda que ele não consiga estender perfeitamente para todas as áreas da sua vida essa nova retidão, contudo, nota-se um novo padrão, uma nova direção. Então, quando ele percebe que suas inclinações mudaram, que no fundo, o seu desejo, seus pensamentos são para Deus, para as coisas de Deus, e que tem desfrutado da vida eterna prometida por Cristo e da paz do Espírito Santo. Então, do versículo 5 até o versículo 11 do capítulo 8, trata dessa verdade, a disposição espiritual do crente. Deus incentiva o cristão a ele entender que o Espírito Santo lhe auxilia em sua santificação. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus não deixou tudo nas nossas costas. Temos o Consolador, versículo 12 e 13. Se, pois, pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu não sei se você já encontrou, mas eu já encontrei pessoas que do outro lado, vamos dizer assim, do pensamento teológico, quando são ensinados de que tudo depende deles. Deus deu, mas no final, você tem que perseverar até o fim, porque se você não perseverar, você não tem, você não ganha. E quantos, ao olharem para si e verem que caíram, ou desobedeceram de uma forma, sei lá, dentro da visão deles, grandiosa, eles já querem abandonar a fé. Porque eles falam o quê? Não tem mais esperança para mim. Não tem mais salvação para mim. Mas não é assim que Deus vê. Quarto, o cristão ele é incentivado quando ativo ou passivamente recebe do Espírito Santo a confirmação de que é um filho de Deus. Faz parte do seu papel, ou seja, do Espírito Santo, guiar os filhos de Deus nessa questão. Ora, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E mais para frente disse, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quinto e último, e quando entendemos que no final, todos haveremos de dizer que valeu a pena cada segundo de sofrimento, cada lágrima derramada, o final não poderá se comparar com a glória, melhor dizendo, ao final, não poderá se comparar com a glória que há de ser revelada em nós, quando sempre que necessário o Espírito Santo confirma a nossa esperança nele. Quando ele fala aqui do verso 18 até o verso 25, que por mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E assim que ele termina nesse assunto, mostrando, olha, Deus tem o futuro garantido para vocês, ele introduz mais uma questão do ministério do Espírito Santo. Então, a pneumatologia toda nós temos aqui no capítulo 8. De nos santificar, de nos converter, de nos dispor, de nos confirmar e também de nos consolar e de nos amparar. O recurso de Deus em favor dos seus filhos não termina aqui. O dom do Espírito, o termos o batismo, ou melhor dizendo, o sermos habitados pelo Espírito Santo, abre para o crente a porta de inúmeras possibilidades de ser fortalecido em sua caminhada. E hoje no sermão nós vamos tratar sobre a intercessão do Espírito Santo. Ele intercede por nós, ele ora por nós. Então primeiro nós vamos considerar a razão da intercessão. Por que ele ora por nós? Por que ele menciona o nosso nome? Por que ele interessa por nós? O texto vai dizer o seguinte: também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ele intercede por nós porque nós somos fracos. Nós somos fracos.
E ainda que você esteja no seu ápice da vida espiritual, e eu entendo que não é errado você entender que você esteja num bom momento da sua vida espiritual, ainda assim a fraqueza há de nos acompanhar. E Paulo está dizendo, ele intercede por nós, porque nós somos fracos. Essa fraqueza pode ser fruto, por exemplo, quando você lê Romanos 7, eu sei que tem um debate enorme se é o crente ou não, mas na prática todo mundo já teve essa experiência de querer fazer o bem e não conseguir, e de querer rejeitar o mal e não conseguir, e de ficar triste com isso, e de lamentar por isso, e falar, Senhor, como é que eu pude falar essas coisas? Como é que eu pude pensar essas coisas? Como é que eu pude agir assim, Senhor? Talvez isso pesa mais quando a gente sai do culto, no domingo de manhã, todo alegre, e a gente não vigia e escorrega feio em algum pecado. E aí a gente fica pensando, mas Senhor, eu acabei de sair do culto. Como é que eu pude pensar assim? Como é que eu pude reagir assim? Como é que eu pude falar assim? Essa fraqueza pode ser por causa da nossa luta contra o pecado, quando pecamos e somos tomados daquela angústia de nos vermos incapazes de fazer o que temos que fazer para Deus. Ah, Senhor, me leva. Quantas vezes talvez você em oração já deve ter pedido, Senhor, me leva. Não porque tudo está ruim, mas porque você sabe que você é mau. Você fez o que não deveria fazer, falou o que não deveria ter falado, pensou o que não deveria ter pensado. E lhe dá aquela tristeza e você começa a se questionar, Senhor, será que eu sou convertido mesmo? Se for para viver aos trancos e barrancos, se for para viver aos altos e baixos, Senhor, é melhor me levar do que eu envergonhar o teu nome aqui. O Espírito Santo nos assiste por causa dessa fraqueza. Talvez das crises que podemos experimentar de nossa filiação com Deus. No versículo 16 é dito, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por que ele testifica? Porque é uma necessidade. Em algum momento ele precisa vir e dizer, acalme-se, você é de fato um eleito, você é de fato um filho e uma filha de Deus. Você foi resgatado pelo Filho de Deus. Mas essa fraqueza também pode vir dos sofrimentos que experimentamos e das limitações que ainda temos neste corpo. Como nós lemos do verso 18, nós não lemos todo, mas do verso 18 ao verso 25, quando fala que os sofrimentos do tempo presente, e aí depois ele fala que a criação geme e aguarda a revelação dos filhos de Deus. Se a criação inanimada geme, imagina os filhos de Deus nesse tabernáculo. O quanto que nós lamentamos ao ver que não podemos agradar a Deus como gostaríamos. Sabemos como devemos, mas não temos em nós esse poder. E o que essa fraqueza produz, então? Atrapalha as nossas orações. Porque não sabemos orar como convém. Nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Os discípulos, melhor dizendo, sabiamente chegaram a Jesus e não pediram, Senhor, nos ensina a pregar. Aqui eu estou fazendo uma menção de um pregador chamado Leonard Ravenhill, quando ele fala de um sermão de oração. Eles não pediram, Senhor, faz de nós ótimos pregadores. Senhor, ensina-nos a orar. Nos ensina a falar com Deus. Essa fraqueza atrapalha a nossa oração. Nós vamos ficar aquém de falar com Deus da maneira que é devida falar a Deus. Na dignidade, na altura, na profundidade, nas intenções, vai conturbar nossas orações. E não sabemos o que pedir debaixo destas situações que nos levam a sofrer. Por que eu estou falando isso? Porque o assunto da intercessão do Espírito Santo está dentro do pensamento de Paulo sobre os sofrimentos do tempo presente e a glória que há de ser revelada no porvir. Quantas vezes, por causa do sofrimento, nós abandonamos a oração? Nós somos enganados a pensar que não adianta orar mais. Em lugar de aumentar nossa fé, mingua a nossa confiança em Deus.
Essa fraqueza faz com que nós não oremos da maneira como convém, faz com que nós não saibamos o que pedir debaixo de situações que nos levam a sofrer. E nas quartas-feiras, quando nós temos meditações aqui e ouvimos as lutas e as dificuldades dos irmãos, naturalmente o nosso pedido é: Senhor, tira de nós, afasta de nós esse cálice. Mas será que é isso que Deus quer que nós peçamos? Que Ele livre de nós o sofrimento, que Ele afaste de nós o sofrimento? Ou, Senhor, molda-nos debaixo disso. Senhor, ajuda-me com que eu passe através disso em obediência. Senhor, que eu atravesse isso com plena fidelidade e saia do outro lado aprovado pelo Senhor. Mas o que rapidamente nós pedimos? Senhor, haja aqui, tira essa coisa que me incomode. Não é errado, não estou falando que é errado pedir, mas é o nosso primeiro pedido. Talvez, lá no final, quando as coisas não mudam da maneira como nós esperamos, nós começamos, então eu vou pedir para o Senhor me ensinar o que Ele quer que eu aprenda nessa situação. Muitas vezes nós não sabemos o que pedir. E em termos a nossa confiança em Deus atacada, de tal maneira que podemos até fazer uso da oração. Mas uma oração sem fé, Deus, lembrem Tiago, capítulo 1, versículo 5, peça, porém, com fé, em nada duvidando. E o contexto é provação. Porque o que duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que tal homem alcançará coisa alguma do Senhor. O sofrimento nos chacoalha a tal ponto que, eu vou aqui orar, mas eu nem sei se Deus vai responder. Ou se o que eu estou pedindo é o mais adequado. A fraqueza pode nos impulsionar a orarmos pela motivação errada. Tiago 4 fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem como pedir bom e tem como pedir mal. E por último, essa fraqueza pode levar-nos a não termos discernimento sobre qual é a vontade de Deus para nós no meio daquilo tudo. O Espírito Santo vem porque nós facilmente podemos nos desviar em oração. Podemos nos desviar em oração. Então Ele ora por nós, a causa é porque nós somos fracos. E essa fraqueza atrapalha a nossa vida de oração. Não levando-nos a orar, ou mesmo orando, não da maneira correta. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos do Consolador. Outra razão para essa intercessão é porque esta é a vontade de Deus. O texto vai dizer: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo, dentro da economia da Trindade, dentro da administração que há na divindade, ele se submete à orientação de Deus Pai em ser aquele que tanto amparou Jesus no seu ministério, como também nos ampare no nosso. Ao ir amparar Jesus no ministério dele, não significa que Jesus foi fraco, ou que havia alguma debilidade na divindade, mas que era o papel dele ungir o Filho de Deus para o ministério que lhe foi apontado. Mas em nosso, de nos ajudar. Assim como o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, da mesma maneira, nesse assunto, o próprio Espírito se empenha em interceder pelos salvos. O mesmo que é necessário para desfrutarmos dessa testificação, também vale para a sua intercessão. O que vale então? Primeiro, não abafar o Espírito, 1 Tessalonicenses 5:20, e não extinguais, e não abafeis o Espírito de Deus, a ideia de resistir e de pôr para baixo. E aqui nós não precisamos ficar com medo de falar de maneira mística, dentro do que cabe à teologia, mas o Espírito Santo vai usar pessoas para falar com você. Ainda que essas pessoas não saibam que elas estão sendo usadas. E aqui vocês sabem que eu não estou exagerando em nada.
de vocês terem a ideia de que a pessoa nem faz ideia de que certas palavras que ela está falando, no final é como se Deus estivesse falando ao seu coração. Um hino, uma circunstância, um versículo lido. Às vezes você deve estar lá ouvindo a BBN e tem um comentário do locutor que encaixa precisamente com uma situação particular sua. Nada disso é acaso, nada disso é jogar dados. É a providência de Deus. Preparando que você naquele momento, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, estivesse pronto para ouvi-lo através do instrumento que ele usou. Não abafe o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção. E terceiro, procure ser cheio do Espírito. Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, qual é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ou pode ser traduzido, deixando-vos encher pelo Espírito. Os dois estão certos. Pode ser tanto a ação que você faz, como a ação que você recebe. De qualquer maneira, estas coisas são úteis para que nós possamos experimentar essa intercessão. Segundo, a ideia dessa intercessão é literalmente coberto de oração. A ideia, intercede por vós, literalmente, se a gente fosse traduzir o texto, você está coberto de oração. Não tem nada a ver com cobertura espiritual como os falsos mestres pregam. Se você sair aqui debaixo do meu ministério, eu não te abençoo e tudo vai dar errado. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver que, assim como o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas na criação, assim ele paira com oração sobre aqueles que necessitam deste ministério. O salvo desfruta dessa intercessão do Espírito, em que o que deveríamos pedir na ocasião, e assim não fazemos corretamente em nossas orações, ele assim o faz em nosso favor. Ele assim o faz em nosso favor. E a palavra interceder aqui, literalmente significa segurar algo junto. Segurar algo junto. Talvez aqui uma melhor ilustração. Você já teve que carregar um botijão de gás? Tem duas formas de carregar. Tem você sofrer sozinho, e tem como um pega em cada lado da orelha ali do botijão, e os dois dividem o peso. Os dois carregam junto. É isso que o Espírito Santo faz na nossa fraqueza. É isso que o Espírito Santo faz na nossa fraqueza. Mas além da intercessão do Espírito, em Hebreus 7:25 vai dizer que o cristão também desfruta da intercessão do nosso sumo sacerdote. Hebreus 7:25 diz, pois ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam, vivendo para sempre, intercedendo por eles. Antes de Cristo ir à cruz, Pedro diz, Senhor, eu não vou te abandonar. Vocês lembram o que Jesus falou para ele? Pedro, Satanás requereu você para te peneirar, te cirandar. O que Jesus fez? Mas eu intercedi por você. Eu orei por você. Para que a sua fé não esmoreça. E mais para frente Jesus diz, e quando você se arrepender, reúne os seus irmãos. E a ideia de arrepender ali, muita gente fala que Pedro não era convertido até aquele momento. Mas é se arrepender do que ele haveria de fazer logo mais. E não que ele não havia se arrependido. Terceiro, ele intercede por nós em outro nível. Gemidos inexprimíveis. E aqui, irmãos, eu vou dar por alto, porque eu não vou me aventurar a dizer o que eu não sei. Mas muita gente viaja nesse ponto. O que significa isso? Alguns aqui tentam fazer alusão a orar em línguas. Quando as pessoas estão orando em línguas, é o Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis. Como se inexprimível fosse o mesmo que incognoscível. Ele não está falando de alguém que não entende.
Não se trata da oração do salvo, para que fosse oração em línguas, mas trata da intercessão do Espírito que faz em nosso favor. E inexprimível é literalmente sem palavras. Não há palavras para aquilo que o Espírito Santo faz em nosso favor. E dentro dessa intercessão do Espírito, porque é a vontade de Deus, Deus sabe qual é a mente do Espírito. Deus sabe qual é a intenção do Espírito. Por quê? Porque se não há palavras, Ele conhece a intenção, Ele conhece o interior. Se formos usar o termo mente, de acordo com Romanos 8, o contexto, mente aqui significa inclinação e disposição. Se formos usar o termo nesse contexto, podemos pensar que Deus sabe qual é a intenção e a mentalidade e a disposição do Espírito Santo. Então aqui não existe qualquer grampo que possa pegar a comunicação entre as pessoas da Trindade. No meu início de caminhada, e eu digo isso, né, hoje, talvez com um pouco de forma cômica, não sei se foi com você no início da sua caminhada, mas eu orava sem falar, porque eu ficava pensando, se o diabo ouvir a minha oração, aí ele vai eu lembro, no início da minha caminhada, ficava lá assim quietinho, orando na mente, mas mesmo que ele ouça, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Então, para a gente concluir, irmãos, primeiro, só para recapitular, o Espírito Santo age dessa forma porque nós somos fracos. Há a possibilidade de sermos expostos a um sofrimento tão grande que isso afete a nossa maneira de orar, afete a constância das nossas orações. A dor, como uma goteira, pode nos enfraquecer, mas o Espírito Santo nos assiste. E segundo, porque é a vontade do Pai, que Ele ampare os eleitos dessa maneira, que Ele ampare os salvos dessa forma. E o que a gente pode concluir aqui? Primeiro, este é um recurso para o salvo que está exercitando oração debaixo de uma situação difícil, e a dificuldade da situação pode prejudicar a sua oração. Por quê? Não se trata de um recurso para quem esteja em situação difícil e não ora. Não é um recurso para aquele que não está orando. É um recurso para quem está orando. Mesmo aos trancos e barrancos, mas procura orar. Procura buscar a Deus em oração. Lembre-se, Ele vai carregar o peso junto com você e não por você. Ele vai carregar junto contigo, mas não por você. 2. Assim como Deus sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, podemos entender que o nosso coração será um espelho da nossa mente. Eu sei que em outro texto diz que a boca fala do que o coração está cheio, mas em outro, o coração está cheio do que aquilo que está na nossa cabeça. Lembra Filipenses 4:8? Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu sei que no contexto da ansiedade, que é onde esse texto está, é difícil a gente pensar positivo quando a ansiedade vem, porque ele sequestra a nossa mente e bombardeia com vários pensamentos de possíveis maus que podem acontecer. Por isso que Paulo fala, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O nosso coração é um reflexo da nossa mente. E o que estiver passando em nosso coração é produto daquilo que estamos pensando ou entendemos da situação. Então, a melhor maneira de cuidar tanto do coração e da mente é através da palavra de Deus. Quero ler com vocês Salmo 19:8.
Livro dos Salmos, o Salmo de número 19, versículo 8. Vamos ler do 7 ao 10, né? É até um cântico que todos conhecem. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Mas o verso 8, e alegram o coração. E alegram o coração. Terceiro e último. O pecado prega que é inútil orarmos. Nós já estamos sofrendo, para que vamos orar? Tudo está dando errado, por que vamos orar? O pecado prega que, se Deus quisesse fazer algo, já teria feito para mudar a nossa situação, porque Ele é todo poderoso. Mas Deus assim prolonga o nosso sofrimento, não porque Ele não nos ama, mas porque espera que sejamos aperfeiçoados em oração. E essa tem sido a tecla que estamos batendo já há um bom tempo. Nada vai acontecer se não começar com oração. Nada. Nada. E se alguma coisa... mas teve um monte de coisa que aconteceu na minha vida sem oração. Lembra? Cristo intercede por nós. O Espírito intercede por nós. E isso não deve ser algo para que nós enchamos o peito e tomemos por garantido não orar. Pelo contrário, se não é esta graça, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Que Deus nos ajude. Porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Porque aquele que sonda a mente e os corações, sonda a mente do Espírito, e que, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Vamos orar. Senhor, nós rogamos que no sofrimento não sejamos vagarosos na oração. Não retardemos a oração. Que não desprezemos a oração. Aquilo que em nós precisa mudar, que comece através da oração. Aquilo que sabemos que não te agrada, que coloquemos diante do Senhor em oração, clamando poder, para ter uma nova atitude, uma nova disposição e uma nova forma de pensar e agir. Que não desprezemos o ministério do Teu Espírito em favor dos eleitos, em favor daqueles a quem Cristo derramou o seu sangue e os comprou e os redimiu, e haverá de buscá-los com poder e glória. Ajuda-nos a viver no poder do Teu Espírito, mas também em singeleza de oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.